O Mais Saúde está de volta com o Dr. Luiz Ovando. Dr. Luiz, quais são as consequências que a diabetes pode trazer na vida das pessoas? Roberto, isso é fundamental, né? Agora mesmo nós falamos sobre a questão de que a glicose impregna os tecidos do corpo, não é? Em todo lugar, mas principalmente o endotélio, que está forrando os vasos, não é? E é interessante a gente atentar para isso, porque essa impregnação na dependência da glicose elevada faz com que o organismo inflame. E essa impregnação começa pelos vasos, é o que nós chamamos de vasculopatia diabética, não é? E o que faz isso? Nos pequenos vasos, nos capilares, ele vai gerando uma reação inflamatória, enfraquecendo a parede do vaso e fazendo com que em lugares onde haja bastante vascularização e o órgão seja extremamente refinado na sua função, como é o caso da retina, extravasando o sangue, ele compromete a visão. Esse é o grande drama do diabético, é a retinopatia diabética. Isso acontece 5, 10 anos de diabetes não muito bem controlado. O outro órgão que é bastante comprometido por ser muito vascularizado, tem muito vaso, é o rim. O rim é um órgão interessante, ele é a nossa sentinela do equilíbrio orgânico. E ele recebe em torno de 20 a 22% de tudo que o coração manda para frente, em termos de sangue. Então ele tem muito vaso. E essa glicose no rim filtra, impregna, gera reação inflamatória e causa o que nós chamamos de glomeruloesclerose. O filtro do rim vai sendo comprometido. E se o filtro do rim vai sendo comprometido, você não vai depurando adequadamente o organismo. Uma outra estrutura interessante é a chamada nervos periféricos. Os nervos periféricos, eles têm uma bainha, é como um fio de eletricidade. Tem uma capa. Para o nervo funcionar bem, ele precisa que essa capa esteja íntegra, né? E estando íntegra, o estímulo passa. Se a capa não está íntegra, e aí ela é fabricada por uma célulazinha chamada célula ou bainha de Schwann, né? A glicose impregna esse elemento protetor e descasca o nervo. E o indivíduo começa a ter inicialmente formigamento e queimação. Entendeu? E esse formigamento e queimação vira em hipoestesia, que é a redução da sensibilidade. E por último, em anestesia, ausência total de sensibilidade, porque esses nervos são comprometidos na dependência da glicose elevada, do processo inflamatório e da destruição. Então aí é que está o perigo, porque o indivíduo calça o sapato, ele bate, ele queima, ele encosta, ele não sente nada. Vira ferida, ele não sente nada. A dor é um elemento de fundamental defesa, importância para nós. E o diabético perde a sensibilidade. Então a gente faz isso no consultório, você faz a sensibilidade, a pesquisa da sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, vibratória, que é a primeira que desaparece. Então com o diapasão você consegue, a gente percebe, né, que são grandes nervos mielinizados que já começam a ser lesados, você começa a ter esse tipo de manifestação já no início, mostrando que precisa um cuidado maior. Então o diabético é um indivíduo que se destrói inteiramente, tem que ter cuidado. Compromete a retina, compromete o vaso, e quando eu falo vaso, são artérias que estão em todo o organismo, no cérebro, no estômago, na aorta, no próprio coração, perifericamente, no rim, e compromete os nervos. E aí vem os problemas outros do tubo digestivo, porque a inervação não está boa, o estômago não funciona direito, o intestino fica preso, tem diarreia de vez em quando, impotência funcional do ponto de vista sexual,
né? Disfunção erétil, não tem ereção, porque o nervo não funciona. Todas essas situações são compatíveis ou são decorrentes, né, do problema de glicose alta. A diabetes nada mais é do que única e exclusivamente aumento da glicose. E quando não se usa a glicose, você mobiliza triglicérides, que é gordura. Então o seu sangue fica gordo, fica cheio de gordura com glicose elevada, fica denso. Então ele facilita o processo obstrutivo, ele facilita a inflamação, ele facilita a disfunção, estraga o organismo como um todo. Por isso que a gente sempre insiste, não coma muito, tem que comer pouco, né? Tem que fazer exercício e tal. O doente não tendo essa amplitude de compreensão, ele fala, mas esse doutor é chato, esse doutor incomoda, não vou voltar mais lá. Mas não tem outro caminho, tem que ser por aí. Isso para a gente não falar. O indivíduo que faz vasculopatia depois tem que cortar a perna, né, fazer diálise e assim por... não faz diálise. Então a gente insiste muito para que você não tenha esse tipo de problema, tá certo? É fundamental você controlar o seu nível glicêmico, a sua glicose no plasma. E isso você controla através da dieta, do exercício e do remédio. Não deixa de tomar o seu remédio. É importante a gente entender que os remédios são fundamentais. Então você tem que tomar o remédio, fazer a dieta e fazer o exercício de forma regular e perseverante. Então, Luiz, e se o paciente manifestar esses sintomas todos, ele consegue, diante de mudanças de hábito alimentar, de exercício físico e da medicação, ter uma vida normal ou, independente disso tudo, a situação pode se agravar? Aquilo que nós comentamos, a gente não pode esquecer que nós envelhecemos. Mas essas situações que você citou, elas fazem parte da terapêutica e você precisa, o objetivo qual é? Controlar o nível glicêmico. Então nós temos pacientes vários que chegam no consultório com glicemia de 280 e você começa a tratar e com todas essas manifestações, você começa a tratar, inclusive ele recobra a sensibilidade, ele melhora, ele anda melhor e ele fica mais disposto. Mas ele não pode se esquecer. O que a gente vê no diabético é que ele tem uma tendência a se esquecer com facilidade, assim como é o hipertenso. Então, controlando adequadamente, você reduz significativamente os sintomas, que significa recobrar função, que é o que a gente busca com o controle da glicose. Luiz Ovando, muito obrigada. Hoje, Mais Saúde para você está chegando ao final, mas não saiam daí, nos aguardem que amanhã tem mais.